Olá pessoal, me chamo Ediane Bezerra e este vídeo é uma apresentação acerca dos impactos ambientais, econômicos e sociais que a reciclagem gera. E este compõe a disciplina de reciclagem dos materiais, lecionada pela professora Daniela Andrade. Bom, para colocar vocês no clima do assunto que vem a ser abordado, eu deixo essa frase. Você pode dizer o quão avançado uma sociedade é pela quantidade de lixo que recicla, da Diane Yao. E, e em seguida, notícias atuais, né, sobre o tema. Se vocês forem na aba de notícias no Google e pesquisarem sobre a reciclagem, dá para perceber que esse tema está sendo abordado em mais diferentes ramos, desde a moda, indústria alimentícia e da construção civil. E isso mostra a preocupação com os recursos e que está sendo imposto cada vez mais que esses recursos eles sejam aplicados de forma bem pensada e que o produto ele seja projetado para seja pensado para além de sua vida útil, né? O que é que vai ser feito com esse produto pós consumo? Aqui temos um sumário para mostrar de forma enxuta o espaço que essa apresentação vai seguir. Iniciando pela definição de reciclagem, né? Impactos ambientais da reciclagem, impactos econômicos e impactos sociais também da reciclagem. Os desafios, nem tudo é perfeito, nem tudo é flores, então eu vou falar um pouco dos desafios nesse quesito. A conclusão e as minhas referências. Inclusive aquelas notícias, né? Elas estão lá nas minhas referências. Se vocês se interessarem em ler alguma em mais detalhes, tá lá. Bom, vamos falar um pouco sobre o conceito de reciclagem. Todos nós, nessa altura da vida, temos a obrigação de saber o significado dessa palavra. Mas eu vou definir rapidamente a reciclagem como um processo que envolve a coleta, separação, processamento e transformação de materiais descartados em novos produtos ou matérias-primas, isso com o objetivo de reduzir o desperdício e conservar os recursos naturais e minimizar os impactos ambientais negativos, né, associados à produção e descarte desses resíduos. Bom, no mais, assim, bem resumidamente, pincelando em outras palavras, a reciclagem é uma prática sustentável que permite reutilizar os materiais uma vez de simplesmente descartá-los. Isso ajuda a proteger o meio ambiente, economizar energia e reduzir a poluição, perdão. No entanto, como qualquer processo industrial, a reciclagem ela também pode ter alguns impactos ambientais. E aí vamos analisar tanto os impactos positivos como os negativos, né, nesse processo. E vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais na reciclagem, né? E são inúmeros, mas aí outros principais, né, os que eu mais vi assim nos materiais e foram esses quatro, então vamos falar um pouco deles. Conservação de recursos naturais. A reciclagem ela ajuda a conservar os recursos como árvores, minerais, água, que seriam usados na produção de materiais virgens. Isso reduz a pressão sobre os ecossistemas sensíveis e ajuda a preservar a biodiversidade. E também temos a redução de resíduos, né? Com a reciclagem, essa quantidade ela é reduzida e diminuindo esses volumes que vão para os aterros sanitários e também para situações de incineração. Com isso, diminuindo a poluição do solo e da água. A economia de energia, como eu falei anteriormente, né? Então tá tudo um pouco atrelado. A produção de materiais reciclados geralmente consome menos energia, isso é, geralmente, né? Tende a consumir, até porque não faria sentido reciclar um material e ter um consumo energético maior, um consumo produtivo maior, não seria viável, e isso também é um problema, né? Para reciclagem, às vezes fazer um material novo, virgem, acaba sendo muito mais barato do que reciclar um material já existente. E bom, tem também a redução da emissão de gases. Esses gases é ligado ao efeito estufa, uma vez que a produção de materiais reciclados geralmente emite menos CO2 do que a produção de materiais a partir de recursos naturais. Aqui vemos também os impactos econômicos da reciclagem, né? Alguns deles, peguei os quatro mais presentes assim nas literaturas.
que é a criação de empregos. A indústria da reciclagem ela cria uma variedade de empregos, desde a coleta e transporte de matérias recicláveis até o processamento e a fabricação dos produtos. E isso, logicamente, todo esse processo precisa de mão de obra e acarreta aí na geração de empregos locais e regionais. O estímulo econômico. A reciclagem ela pode impulsionar a economia local, gerando atividade econômica nas comunidades, onde as instalações de reciclagem estão localizadas, e isso inclui o pagamento de salários, né? A compra de equipamentos e insumos e o pagamento de impostos. A redução de custos para empresas. Muitas empresas elas economizam dinheiro ao reciclar materiais, uma vez que a produção de materiais reciclados é frequentemente requer menos energias e menos recursos para a produção do que para materiais virgens. E também o acesso a mercados sustentáveis, porque a reciclagem ela pode abrir portas para empresas em mercados que valorizam produtos sustentáveis e ambientalmente responsáveis. Tem uma certa parte assim, de mercado que visa e prefere, né, mercadorias do âmbito mercado verde, e é um mercado que vem crescendo e as empresas vêm percebendo isso e vem proporcionando também a oportunidade de exportação, né, e expansão desse tipo de negócio. Na imagem à esquerda é apresentada uma notícia do Jornal do Comércio que ela aborda a perspectiva de criar um considerável número de empregos. Em um trecho do material disponível no link, né, nas referências, para quem desejar também a leitura mais detalhada dessa notícia. No mais, o que ela menciona aí, né, no corpo do texto, é que a reciclagem do lixo eletrônico, para quem deseja entrar nesse ramo, ela atualmente, né, já gera 240 milhões de reais anualmente. E isso com um volume baixo de reciclagem, não é um volume desejado. E se todos os resíduos eles fossem efetivamente reciclados, isso poderia resultar em um montante de até 800 milhões e alcançar até 8 bilhões anual, né, em reais, com esse tipo de reciclagem. Então, é um impacto econômico realmente significativo e que não ocorre pelo baixo número, né, pelo baixo volume de resíduos reciclados. Falamos agora sobre impactos sociais da reciclagem, né? Na reciclagem, aqui nesse ponto de social, a reciclagem ela tem vários impactos positivos que afetam as comunidades locais e a sociedade assim, em geral. E eles podem ser observados em diferentes áreas, desde a melhoria das condições de trabalho, porque a reciclagem ela pode proporcionar empregos que oferecem melhores condições de trabalho do que nos aterros sanitários, por exemplo, e também maior segurança, né, em relação à saúde do trabalhador. Também proporciona inclusão social, já que muitas vezes envolve as comunidades marginalizadas, né, ou de baixa renda que trabalham na coleta de materiais, fornecendo uma fonte de renda para esses grupos e que pode melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas, financeiramente falando. Educação e conscientização ambiental, porque os programas de reciclagem, eles geralmente incluem educação ambiental e isso gera um aumento da conscientização sobre essas questões para essas pessoas e incentiva também as práticas sustentáveis nas comunidades. E também a geração de receita, né, para governos locais. A venda de materiais recicláveis pode gerar receita para governos locais e que podem reinvestir esses fundos em serviços públicos, como educação e infraestrutura. E também o fomento da economia circular, já que é uma peça-chave nessa transição para a economia circular e também visa minimizar o desperdício e otimizar o uso dos recursos. E isso, logicamente, pode levar à oportunidade de recursos de negócios inovadores e sustentáveis. Também, como ponto aí, né, de impacto, é a redução da poluição e a melhoria de saúde. A reciclagem, ela ajuda a reduzir a poluição do ar, do solo e da água, né, associada também à disposição inadequada dos resíduos e que pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, nessas comunidades. A imagem à esquerda é de integrantes de um projeto que é intitulado Reciclação e esse projeto ele busca criar um ciclo de reciclagem autossustentável
e investir no desenvolvimento da comunidade. Isso por meio da colaboração comunitária. O projeto recebe doações de materiais recicláveis descartados pelos moradores. E vendendo esses materiais, se gera uma receita para financiar as operações. E esses recursos são usados para programas educacionais e conscientização ambiental, né, que são desenvolvidos em conjunto com a comunidade. A estação de coleta, né, desse projeto de reciclação, ela é localizada no Morro dos Prazeres, em São Paulo, e é administrado por membros da comunidade e educadores. O projeto ele envolve a comunidade em eventos, encontros comunitários e é coordenado pelo grupo de trabalho, que é composto por diversos parceiros técnicos, organizações não governamentais e instituições governamentais também, empresas, entre outros, e essa iniciativa ela promove a reciclagem e desenvolvimento local e também a conscientização ambiental. Como nem tudo são flores, infelizmente, alguns desafios na reciclagem são a contaminação de materiais, né? Os materiais recicláveis eles são frequentemente contaminados com resíduos não recicláveis, e o que dificulta o processo, né, de reciclagem e aumenta os custos da triagem e da limpeza. Também a falta de conscientização e da participação pública. A falta de conscientização é um ponto bastante crítico em relação aos desafios de reciclagem, porque por mais que a comunidade ela tenha ali ao seu dispor uma coleta seletiva, programas que incentive, se as pessoas elas não tiverem essa conscientização, essa vontade, não adianta a porta estar aberta, porque as pessoas não vão passar por elas e aí não vai haver evolução em relação a esse tema. Custos elevados de coleta e processamento, a coleta seletiva e o processamento de materiais recicláveis podem ser caros, especialmente em áreas onde a infraestrutura de reciclagem ela é limitada. Então, outra variável é a qualidade dos materiais. A qualidade ela pode variar e a obtenção dos materiais de alta qualidade é essencial para a produção de produtos reciclados. Exemplo, quando você descarta um material e ele tem uma reciclagem seletiva, ele já vai diretamente para esse processo. É muito diferente do que esse material ir para um aterro, por exemplo, e de lá ele ser extraído para reciclagem. Esse material vai passar por um processo degradativo maior e, consequentemente, vai impactar na qualidade do produto para que se destine esse material, nessa matéria-prima aí de reciclagem. Outro ponto que é bastante desafiador em relação à reciclagem é a falta de incentivo econômico. Em algumas regiões a reciclagem ela pode não ser economicamente viável e não há incentivos fiscais ou subsídios, e é importante também reconhecer que essa indústria, né, esse ramo da reciclagem pode enfrentar desafios sociais, como baixos salários para trabalhadores de coleta de materiais, condições de trabalho precárias, pior do que já é atualmente, inclusive, pode ser pior, e condições de instalações ruins, não suprem a necessidade básica para a produção, e questão também relacionada à segurança e à manipulação, né, desses materiais. Então, em conclusão, apesar dos desafios, a reciclagem ela continua sendo uma prática ambientalmente responsável e economicamente viável. Os impactos positivos significativos para o meio ambiente, né, e a sociedade e a economia. Portanto, a promoção da reciclagem e a conscientização sobre sua importância são fundamentais para a construção de um futuro mais sustentável. E com isso, vemos que a reciclagem ela desempenha um papel crucial na conservação, né, dos recursos, na redução de resíduos e na mitigação de emissão de gases de efeito estufa, e gera empregos, estimula economicamente a indústria, né, o comércio, e promove a inclusão social e a educação, além de contribuir também com a economia circular. E chegamos ao fim dessa apresentação. Essas são as minhas referências. Obrigada.